vai falar. Palavra com o senhor, pastor Douglas. Glória a Deus, maravilha, Jesus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Douglas, sou da igreja Referência de Cristo aqui em Cabo Frio, né? Mais preciso, no distrito de Tamoios. E eu já faço o convite, quando vocês vierem passar as férias aqui em Cabo Frio, Búzios, vocês já tem uma igreja aqui para cultuar Deus, louvar e adorar, tá bom? Deus abençoe a todos. Tem o pastor Cláudio, que é meu amigão, né, de anos, longos anos, homem de Deus, me ajudou muito na caminhada com Cristo também. Estou conhecendo o pastor Sérgio, o irmão Sérgio, né? E sempre está aí nas lives, né? Já considero como um amigo, né? Em nome de Jesus. Quando vier para cá, vem fazer uma visita, vou arrastar ele, pastor Cláudio, para cá. Ó, Tá louvando com a gente aqui. você não convida não, porque eu convidei para vir na inauguração da igreja e ele veio, tá? E Veio, nós vamos aí, tá? Nós vamos aí, tá? glória a Deus. Já muito bem-vindo a todos. Amém, queridos? Sem muitas delongas, eu quero trazer uma mensagem hoje poderosa para o seu coração, uma mensagem que outrora eu preguei aqui na igreja e quero pregar para os irmãos de todos os lugares. É uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem que vai te levar uma reflexão, o que você precisa fazer para buscar Deus, para viver em santidade e comunhão. Eu quero compartilhar com vocês o livro de Colossenses, no capítulo 3, do verso 1 em diante, livro de Colossenses, no capítulo 3, do verso 1 em diante. O título é Instruções para um viver santo, né? Um viver separado. Talvez você diz assim já de início, pastor, viver de maneira santa, mas é impossível, santo só um foi, que é Jesus. É bem verdade, mas neste contexto, a palavra santo significa separado, né? Nós temos que viver de maneira separada nesse mundo, separada do pecado, separado de tudo aquilo que desagrada a Deus. Então nós vamos trazer essa instrução do apóstolo Paulo à igreja de Colosso, que serve para nós nos dias atuais, tá? A instrução começa assim, a minha tradução é NVI, talvez possa ficar um pouco diferente da sua tradução, mas o contexto é o mesmo, tá? Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Aleluia. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando o apóstolo Paulo, só para que parafrasear, ele diz aqui, quando nós morremos, ele está falando não de uma morte física, mas do velho homem, das velhas práticas, do pecado, e nascemos um novo homem, uma nova mulher, tá? No verso 4 ele diz, quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Aleluia. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Aí ele traz aqui algumas instruções. Ele diz assim, ó, imoralidade sexual, a impureza, paixões, desejos maus, a ganância, que é a idolatria. No verso 6 ele diz, é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. No verso 7, a quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas estas coisas. Paulo dizendo à igreja de Colosso, a ira, a indignação, a maldade, a maledicência e a língua indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem
com as suas práticas e se revestiram do novo homem, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. No verso 11 ele diz: nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo, separado e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros, aleluia. Perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou, aleluia. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Aí ele vai encerrando o texto declarando que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cante hinos, salmos, cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. E tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças ao Deus Pai. Glória a Deus. Queridos, eu precisei ler tudo isso para que possamos entender o contexto desse texto ministrado. Paulo, quando ele faz a menção à igreja de Colosso, ele traz algumas instruções a uma santificação, a uma santidade espiritual. Neste domingo agora, ministrando eu aqui na igreja, eu abordei muito esse assunto. Eu trouxe à igreja acerca do viver com Cristo. Do viver com Cristo num mundo onde, segundo a palavra de Deus, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos iriam se esfriar, eu abordei claramente acerca disso, que as pessoas estão permitindo que o velho homem, ele nasça, ele ressurge, e com isso a multiplicação da iniquidade. Só que o apóstolo Paulo, aqui em sua carta, ele traz aqui o caminho que vai nos levar a uma santificação, a uma vida com Deus, que é necessário eu e você praticarmos. Talvez você diz assim, pastor, mas é difícil viver uma vida com Deus. Não vou mentir, é difícil. Conforme o pastor Cláudio falou, é uma luta, é uma batalha, é renúncia todos os dias. Todos os dias precisamos renunciar ao nosso eu, o nosso ego, o nosso querer, a nossa vontade. E sempre prevalecer a vontade do nosso Deus. Porque a vontade de Deus, ela é boa. A vontade de Deus, ela é perfeita. A vontade de Deus, aleluia, ela é agradável. Então, precisamos ter isso em mente. Precisamos colocar essas instruções em prática, porque estamos vivendo, sim, uma batalha. Batalha essa não somente física, mas também uma batalha de mente. Quantos nesse momento, nessa live, estão vivendo conflitos espirituais? Estão vivendo oscilações na sua fé. Outrora está na igreja, daqui a pouco está no mundo, outrora está firme nos passos do Senhor, mas por algum motivo se afastou do caminho do Senhor. Deus, nesta noite, nesta live, Ele nos usa para dizer para você, Ele te chama à santificação, Ele te chama a uma transformação de vida. É Ele que está dizendo, não é o Douglas, não é um homem que está declarando isso, é a palavra de Deus, é o próprio Senhor Jesus, através do apóstolo Paulo, chamando a igreja ao despertamento espiritual. Conforme eu falei para a igreja aqui neste domingo, chega
chega de bebermos leite, embora saibamos que o leite materno é o primeiro alimento, né, trazendo para o lado material mais importante. Mas nesse contexto do leite, eu estou dizendo, chega de meninice, chega de sermos infantis na fé, chega de agirmos como criança, sabendo que Deus ele nos chama ao despertamento espiritual, a uma santificação espiritual. A Bíblia diz em 1 Pedro, eu fiz questão aqui de separar alguns pontos aqui, no capítulo 1, do verso 15, ele diz assim: mas assim como é santo aquele que nos chamou, aleluia, ele declara: sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Ah, queridos, você que me assiste, me ouve nesse momento, talvez você diz assim: pastor, mas não é fácil. Eu sei, irmãos, mas é necessário colocarmos em prática o que a palavra de Deus nos ensina. Talvez você está aí do outro lado, você já provou do outro lado da moeda, ou seja, você já provou das coisas do mundo, e hoje você está na maravilhosa luz, hoje você está com Cristo, e o diabo muitas vezes ele tem armado situações para fazer com que você venha desanimar, fazer com que você venha parar a sua caminhada, fazer com que você venha desistir dos planos de Deus para a sua vida, desistir do caminho que vai te levar à salvação, porque o papel dele é esse. O papel dele é roubar, é matar, é destruir. O papel dele é trazer o esfriamento espiritual. O papel dele é fazer com que a iniquidade ela se multiplique em nossas vidas. E não é isso que o Senhor quer. Deus não quer que a iniquidade se multiplique dentro de nós. Pelo contrário, Deus quer que sejamos santos. Nesse contexto, separados por Ele, separados para servi-lo, separados para buscá-lo. Então, aqui em 1 Pedro, Pedro declara: mas assim como é santo aquele que te chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Não são 99% de entrega, são 100%. Ele quer que estejamos aptos ao chamado dele, à voz dele. Ele quer que eu e você tenhamos a sensibilidade do chamado, da voz dele. Quando ele te chamar para fazer algo, faça. Quando ele te chamar para servi-lo, serve-o. Mas não faça a sua vontade, faça a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, volto a ressaltar, ela é perfeita, ela é agradável, ela é santa. Continuando aqui, no livro de João, no Evangelho, capítulo 17, no verso 17, o próprio Jesus declara assim: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Talvez você está me assistindo aí, você fala assim: eu estou fraco espiritualmente. Então come da palavra, vai sentar, prepara um tempo, um momento para você meditar na palavra, para você se alimentar disso aqui, Isso aqui vai te alimentar na sua caminhada. Isso aqui vai te dar sustância. Isso aqui, trazendo nesse contexto, é tua proteína, é tua vitamina, é o que vai te dar condição de você se manter de pé. É bem verdade que a Bíblia ensina que a fé vem pelo ouvir a palavra. Podemos aqui orar por você, podemos aqui interceder por você, podemos aqui trazer uma revelação do céu para você. Porém, se a palavra de Deus não for lançada sobre a tua vida, de tudo que eu falei aqui não valerá de nada. Então, Deus, ele zela pela sua verdade. Deus, ele zela pela tua palavra. Ele sabe muito bem o que eu e você precisamos. Mas a Bíblia diz, lá no livro de Mateus, capítulo 6, no verso 33, o quê? Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nesse contexto, ele está dizendo das minhas necessidades, das suas necessidades, das nossas necessidades. Eu e você temos necessidade. Se eu perguntar aqui qual o tipo do problema que você está vivendo, você vai falar aí agora: meu problema é na família, meu problema é com o filho, meu problema é saúde, meu problema é financeiro, são N problemas. Mas ele me ensina que primeiro eu tenho que buscar o reino dos céus, a sua justiça, e as demais coisas me serão acrescentadas. Então, quando eu coloco Deus
como prioridade na minha vida. Queridos, Deus se encarrega de cuidar da minha vida. Deus se encarrega de trabalhar ao meu favor. Mas é necessário a santificação. É necessário o contato com Deus, a intimidade com Deus. E não para por aí, não. No Antigo Testamento, Deus usa a boca de Moisés para exortar o povo e alertar o povo. Lá no livro de Levíticos, no capítulo 19, no verso 2, ele diz assim, ó, Deus fala para Moisés assim, ó, diga o seguinte a toda a congregação, na minha tradução está a comunidade de Israel, diz assim, ó, sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Então Deus, ele quer que eu e você tenhamos a mesma mente dele. Deus quer que eu e você tenhamos os mesmos passos dele. Deus quer que eu e você tenhamos a mesma direção dele. Se você quer vencer este mundo, se você quer vencer a sua carne, se você quer vencer as práticas do pecado, é se agarrar com Deus, é se firmar com Deus. Não tem outro antídoto, não tem outro caminho, é um caminho só um caminho que vai lhe conduzir ao reino do céu, só um caminho que vai te levar à salvação. Ele mesmo declara, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ele não para. No mesmo livro de Levíticos, no capítulo 11, capítulos um pouquinho atrás, do verso 44, na parte A do versículo, ele diz assim, ó, consagrem-se, eita glória, e sejam santos, porque eu sou santo. Ele está falando, tenha comunhão com Deus, tenha intimidade com Deus, tenha uma vida no altar com Deus. Não é tempo de nós ficarmos brincando em cima do muro. É tempo de escolher ou servir a Deus ou não servir. É tempo de escolher ou servir a Deus ou ficar parado. Porque existe apenas dois caminhos, o que te leva ao reino e o que te leva ao inferno. Qual eu e você iremos escolher? Eu vou escolher o céu. Eu vou escolher o caminho que vai me levar ao céu, mas eu tenho a consciência. Eu tenho um culto racional, eu tenho consciência daquilo, que o caminho é estreito. Eu tenho consciência que vai ter espinhos no meio do caminho. Eu tenho consciência que vai ter pedras no meio do caminho, vai ter gigantes no meio do caminho. Esses dias eu falei para as pessoas aqui, eu falei assim, quem quer paz na tua vida? Aí todo mundo levantou a mão, né? Porque assim todo mundo levanta. Quem quer paz? Eu. Então, a paz você só vai encontrar o dia que você morrer e ir para a glória. Aí todo mundo olhou assustado. Eu falei, mas porque no mundo teremos aflições. Jesus declarou isso. Luta todo dia, eu e você teremos. Leões se levantarão todos os dias para nós matarmos. Leões se levantarão. Só que Jesus falou para eu ter bom ânimo. Esse bom ânimo é ter o Espírito Santo. É ter a presença de Deus nas nossas vidas. É buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Então é necessário que eu e você tenhamos essa mente, a mente de Cristo. Quando Paulo aqui, ele lança essa mensagem à igreja de Colosso, ele traz um despertar àquela igreja. Ele traz uma instrução àquela igreja. Tem um ditado que diz aí popular no mundo, se conselho fosse bom, a gente não daria, a gente venderia. E é a grande verdade. Hoje Deus está nos usando, amanhã Deus vai usar outras pessoas, e assim sucessivamente, para despertar em você que está me assistindo, vai me assistindo gravado, para despertar em você algo que só Deus pode despertar. Só Ele pode lhe convencer do pecado, só Ele pode lhe chamar para a maravilhosa luz. Mas depende de você. É necessário você dar o primeiro passo. É necessário você fazer a vontade de Deus. Porque não adianta eu querer algo de Deus e cruzar os meus braços. Eu tenho o costume de declarar aqui que Deus trabalha com matemática. Deus ele trabalha com matemática. Eu faço a minha parte. Deus faz a parte dele. E a soma é o final, que é vitória, é bênção, é salvação, é cura, é libertação, é milagre. Deus trabalha assim. Mas como é que eu quero que Deus me salve se eu não consigo abandonar a prostituição? Como é que eu quero se Deus me salve se eu não consigo largar o vício?
Como é que eu quero que Deus me salve se eu não consigo largar a mentira? Se eu não tiro a mágoa do meu coração? Tem muita gente que mora dentro da própria casa e não conversa com fulano, com um parente, com o pai, com a mãe. Eu falo disso porque na minha fase de adolescência para adulto, eu tive esse intervalo. Eu fiquei mais de anos sem conversar com a minha mãe. Eu fiquei mais de anos. E somente a minha vida começou a andar o dia que eu liberei perdão. E nesse dia que eu liberei perdão, Deus derramou da graça dele, tanto na minha vida como da minha mãe, que nós nos abraçamos. E o perdão foi liberado, o arrependimento foi notório. E para a honra e glória do Senhor, até os dias de hoje, nós somos um pelo outro. Eu estava aqui na live, ela estava mandando mensagem para mim agora: meu filho, te amo. E eu declarando para ela: eu te amo também, mãe. E assim vai. Mas tem que ter renúncia. Tem que ter renúncia. Se eu quero servir a Deus, eu preciso renunciar. Eu preciso viver uma vida de santidade, separado do pecado, separado do mundo, das práticas do mundo, porque só assim, escute bem, Deus ele vai me olhar com um olhar de misericórdia, com um olhar de graça, conforme ele deixou escrito aqui, ó, no verso 6, se eu não me engano, é aqui, ó: e por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Não é eu que estou falando, não, gente. Não é eu que estou falando, não. É o Senhor que está declarando. Isso é para mim. Título não vai me salvar, tá? Cargo na igreja não vai me salvar. Conhecimento da Bíblia não vai me salvar. Isso ajuda. Ajuda a gente a crescer mais espiritualmente e tudo mais. Mas o que vai me salvar e garantir minha salvação é eu saber que o Senhor está se agradando da minha caminhada, da minha conduta. Aleluia! Deixa eu correr aqui, que a hora voa. Em 2 Coríntios, no capítulo 7, do verso 1, eu estou trazendo aqui pontos bíblicos para complementar aquilo que eu estou trazendo ao seu coração. Livro de 2 Coríntios, no capítulo 7, do verso 1, Paulo ele ressalta assim: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito. Esse espírito está no diminutivo, tá? Esse espírito não está no aumentativo, não. Não está com a letra maiúscula, está com letra minúscula. Então, ele fala do nosso espírito. Ele diz assim: purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito. Aí ele diz assim, ó: aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos entender que é necessário, é tempo sim de buscar o Senhor. Talvez você diga: pastor Douglas, mas o que mais nós temos visto nos dias atuais são pessoas escandalizando o evangelho, são pessoas envergonhando. Irmão, não se preocupe com isso, está tudo na Bíblia. O dia do tribunal de Deus será posto para todos, para todos. O tempo que a gente perde se preocupando com a vida alheia, se fulano errou, se fulano pecou, irmão, a gente acaba perdendo a nossa própria salvação. Eu já ouvi pessoas falando assim: ah, eu não vou para a igreja porque eu vi erro de fulano, de Beltrano. Irmão, nesse dia todo mundo será colocado diante do tribunal, seja os bons e os maus. E Deus fará a separação entre as ovelhas, me desculpe, nesse contexto, os bodes. Está escrito na Bíblia. Não é invenção do pastor Douglas. Está escrito na palavra. Então, não se preocupe com o que o seu vizinho, o seu amigo, o seu irmão da frente ou de trás, do lado do outro, está fazendo. Se preocupe com a sua salvação. Se preocupe com a sua santificação. Ah, mas eu vi fulano fazendo o que é errado, eu vou fazer também. Vai os dois para o inferno. Vai os dois para o inferno. Não olhe. Ah, errou. Se tiver oportunidade de orientá-lo, se tiver oportunidade de instruí-lo,
instrua, oriente-o, mas não permita que as paixões deste mundo venham te iludir. Não permita. Eu me converti no ano de 99, mas nos meados de 2003, 2004, eu me afastei dos caminhos do Senhor. Foi que eu conheci o pastor Cláudio. Eu me afastei dos caminhos do Senhor. Eu me afundei nas drogas. Eu me afundei na prostituição. Ele sabe muito bem disso. Eu vivia na cocaína todos os dias. Era cocaína todos os dias. Não sei nem se pode falar isso, né? Olha aí, só Jesus. Eu vivia nessa situação. Só que um dia Deus não somente usou o pastor Cláudio, como alguns outros irmãos, para falar de Deus comigo, na palavra, na autoridade. E ali eu tive que decidir, eu tive que fazer uma escolha. Ou eu olhava para mim mesmo e iria satisfazer os meus desejos, as minhas vontades, ou eu ia olhar para Cristo e fazer a vontade dele. Eu optei em fazer a vontade de Cristo. Eu optei em largar a vida das drogas, a vida da prostituição, para servir a Cristo. Pastor, foi fácil? Claro que não. Claro que não. Porque a Bíblia ensina que a nossa carne milita contra o espírito contra a carne. Se você alimentar a sua carne, ela vai ficar mais forte. Se você alimentar o teu espírito, a tua carne vai enfraquecer. E para a honra e glória do Senhor. Desde esse tempo para cá até os dias de hoje, estou firme na rocha com Cristo. Estou caminhando com Jesus. E a cada dia procurando me aperfeiçoar com Deus. A cada dia procurando me santificar com Deus. Conforme o irmão Sérgio declarou e deixou bem claro, ninguém é santo. No contexto super-homem, mulher maravilha, todos nós somos necessitados da misericórdia, da graça de Deus, mas não podemos dar ocasião à carne. Não podemos usar esse texto sem um contexto, gera pretexto para heresia. Não podemos basear nossa vida, eu estou fazendo isso, então eu vou aproveitar, vou pecar um cadinho ali, né? Jesus não voltou ainda. Irmão, não faça isso. Não faça isso. Vamos viver uma vida de santidade. Há sim oportunidade para você viver uma vida com Deus, uma vida de exemplo na sua comunidade, de exemplo ali no seu bairro, de exemplo dentro da sua casa, que as primeiras ovelhas são a nossa família, né? Quem tem filhos, quem é casado, seu esposo, seu marido, são as suas primeiras ovelhas. Se você não puder dar um bom testemunho, que dirá vai dar do lado de fora. Então, que possamos buscar essa santificação, que possamos buscar essa santidade. Já estou indo para o fim. No livro de 1 Tessalonicenses, Paulo ele ainda enfatiza, ele diz assim, lá no capítulo 4, do verso 7, porque Deus não nos chamou para a impureza, aleluia, mas para a santidade. Mais uma vez ele declarando, Deus não nos chamou para a impureza, mas ele me chamou, te chamou, nos chamou para a santidade. Então, quando você for lá usar aquele cigarrinho do capiroto, do cão lá, lembre-se, Deus não me chamou para a impureza. Pega aquilo, joga fora. Joga fora. Quando você for lá fazer aquela carreira, você sabe muito bem o que eu estou falando, e for meter o nariz lá para fazer algo de errado, lembra que Deus não te chamou para a impureza. Deus te chamou para a santidade. Deus te chamou para o nome dele ser glorificado. Quando você for lá pensar em trair sua esposa, pensar em viver no adultério, na prostituição, lembra que Deus não te chamou para a impureza. Deus te chamou para a santidade, para a santificação. Toma posse dessa palavra. Queridos, vamos viver a fé em Jesus. É tempo de escolha, é tempo de vivermos as instruções palavra de Deus. É tempo de vivermos o que a palavra nos ensina. E para eu concluir a mensagem, pastor Cláudio, e passar para o irmão a palavra, Hebreus capítulo 12, no verso 14, e aqui eu quero concluir essa mensagem à igreja. Esforcem-se, aleluia, para viver em paz com todos. Vou repetir,
Hebreus capítulo 12, verso 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Aleluia! Santos, separado. Deus está pedindo a mim, a você, a todos nós, se esforcem para renunciar ao pecado, se esforcem para fugir da aparência do mal, se esforcem para viver uma vida com Deus. É tempo de buscarmos ao Senhor, queridos. É tempo de vivermos, sim, uma santidade com Deus. Olha que coisa linda, uma live como essa, usando a tecnologia para levar vida a outras pessoas que estão à beira da morte espiritual. Isso é dom de Deus, isso é bênção de Deus, queridos. Nós estamos usando as ferramentas que Deus está nos dando para proclamar o evangelho de salvação, de libertação. É tempo de vivermos uma santidade com Deus. E ele diz assim, ó, ninguém verá o Senhor, a qual ninguém verá o Senhor. Deus te abençoe, que você possa tomar posse dessa palavra, que você possa viver realmente o que a palavra de Deus nos ensina. Hebreus 6, do 11 ao 19, fala da armadura de Deus. Vamos nos revestir, vamos viver uma vida com Deus, e eu tenho certeza que Deus já te abençoou. E aqui eu finalizo essa mensagem, pastor Cláudio, e agradeço pela rica oportunidade de estarmos aqui compartilhando a experiência que Deus fez na nossa vida, tem feito e está fazendo. A cada dia eu me sinto agradecido a Deus. Eu sempre falo para Deus, Senhor, muito obrigado por me salvar, por me dar essa oportunidade. E enquanto eu estiver respirando, enquanto eu estiver de pé, eu vou estar proclamando o teu nome, a salvação a todos que estão perdidos. E assim eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Ô, pastor Douglas.